Quero pedir para você deixar aquele like esperto, aquele joinha que ajuda bastante no nosso trabalho. Tasca o dedo aí no like, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet. Você não imagina o quanto é importante esse seu compartilhamento. Quando você pega o link do nosso conteúdo e manda para alguém, indica o canal para mais alguém, a gente chega a mais um progressista. Então dê essa força, indique o canal, se puder, tem o nosso Pix aqui para você contribuir, contato.tonidevito@gmail.com ou através deste QR Code, e ainda você pode se tornar membro do canal e contribuir mensalmente com o nosso trabalho. Vamos juntos na luta por um Brasil mais progressista. Minha gente, bolsonaristas que foram para os Estados Unidos fazer aquele circo lá no Congresso estadunidense, foram reembolsados pelo gasto naquele circo. Os caras foram até um outro país para fazer uma palhaçada, uma presepada, expor o Brasil ao ridículo, ainda pediram punições ao próprio país, uma coisa de lesa pátria, de traidor da pátria, e quando chegam de volta ao Brasil, pedem o dinheiro de volta. Os gastos com passagens, os gastos com hospedagem, tudo. Simplesmente, essa corja que diz que o Brasil está numa ditadura, esses malucos, mau caráter, insanos, é a ditadura que o oposicionista consegue sair do país, voltar a hora que quer e ainda recebe pagamento da própria ditadura suposta. Vê se pode uma coisa dessas. Imagina se isso aconteceria se realmente o Brasil fosse uma ditadura. É só a gente recorrer à história e lembrar como era na ditadura militar de 64 a 85. Quem era contra a ditadura tinha que sair do país exilado, para não perder a vida, e ficava lá por tempo indeterminado, só voltava ao Brasil quando a ditadura acabasse. Ou seja, quem foi exilado só voltou ali no início dos anos 80, depois de 81, 82. Estes sacanas, canalhas que dizem que o Brasil está numa ditadura, entra e sai do país a hora que quer e ainda são pagos por isso. A gente que banca essa palhaçada, pessoal, com todo respeito aos palhaços, que é uma profissão digna. É a gente que banca. Depois do circo montado por deputados bolsonaristas, numa audiência no Congresso dos Estados Unidos, em que apareceram vandalizando a imagem do Brasil e implorando por interferência de um governo estrangeiro nas questões políticas nacionais, agora veio a conta da brincadeira. Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, todos do PL, pediram reembolsos de passagens aéreas e diárias de trabalho, pelo tempo que ficaram perambulando pela capital estadunidense para falar mal do governo do presidente Lula e do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes. É mole? O papo de maluco naquela oportunidade era o de que há uma ditadura no Brasil, assim como presos políticos e exilados. Em suma, mais uma dose de conversa fiada para alimentar a bolha de extrema-direita sedenta por bobajadas do tipo. O pior é que a comitiva foi para o território norte-americano na primeira semana deste mês, no auge da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. A colunista Bela Megali reporta que Eduardo Bolsonaro já recebeu R$ 8.692,11 pela passagem que comprou para ir de Guarulhos a Washington, enquanto Gayer, Nicolas e Bia foram reembolsados pelas diárias, o que resultou num gasto de mais de R$ 32.000 para o contribuinte. É brincadeira, gente? Não é brincadeira. É a nossa realidade. A gente banca esta canalhada de um a tudo. Vão para o exterior, vão para os Estados Unidos, difamar o Brasil, expor a imagem do país ao ridículo, montaram um circo numa comissão de fundo de quintal no Congresso estadunidense, passaram vergonha e ainda receberam por isso, no país que eles chamam de ditadura, mas que eles conseguem sair e entrar a hora que desejam. E ainda com tudo pago pelos cofres dessa suposta ditadura.
Vê se tem cabimento uma coisa dessas, meu povo. Olha, eu fico indignado. E ainda no meio da tragédia, no lugar de estar aqui no Brasil, apoiando o povo do Rio Grande do Sul, essa gente estava fazendo turismo às nossas custas nos Estados Unidos. Se o povo do Rio Grande do Sul for esperar pela direita, barra extrema direita, para ter alguma ajuda, não vão receber nada. E estariam hoje ainda totalmente abandonados. Se não fosse o governo Lula, esse sim, está desde o primeiro dia apoiando o povo do Rio Grande do Sul. Se não fosse o governo Lula, o povo do Rio Grande do Sul estaria à míngua. Governo Lula que tem uma atuação exemplar no combate às consequências dessa tragédia que é resultado das mudanças climáticas causadas pelos poderosos, pelos ricos, pela burguesia que destrói o meio ambiente à procura de lucro rápido e fácil, sem nenhuma responsabilidade com o futuro do país e o futuro do planeta, o que é ainda mais grave. Enquanto o Rio Grande do Sul vivia o pior momento da tragédia climática mais devastadora de sua história, com assustadoras enchentes que atingiram todo o estado praticamente, a trupe de canalhas bolsonaristas foi aos Estados Unidos para pedir sanções ao Brasil. O que significa sanções? Punições. Foram pedir que os Estados Unidos punam o Brasil, ou seja, coloquem uma espécie de embargo ao nosso país, aumentar a taxação de produtos brasileiros, impedir negociações com o Brasil, atrapalhar economicamente o nosso país. Essa corja paga pelos nossos impostos foi até lá para pedir que o Brasil sofra sanções econômicas. É um dos maiores absurdos que a gente já se deparou. Em vez de utilizarem sua influência e papel para pedir apoio financeiro à maior economia do mundo para os gaúchos, os bolsonaristas foram pressionar congressistas estadunidenses para denunciar falsamente o Brasil como uma ditadura. Os bolsonaristas, na verdade, levaram foi uma prensa lá dos democratas dos Estados Unidos. Teve uma deputada que criticou essa audiência pública com os extremistas brasileiros, disse que o nosso país vive uma democracia forte e vibrante e que em todas as democracias há debates saudáveis a serem travados sobre aspectos das instituições do país e política interna e debates sobre questões constitucionais e jurídicas, que devem ser decididos pelo povo brasileiro, salientando ainda que o Congresso dos Estados Unidos não é foro apropriado para isso. Quem deu essa declaração foi a deputada Susan Wild, que deu uma escrachada nos extremistas bolsonaristas. É exatamente o que ela disse. O Brasil é um país soberano, é um país independente, a gente tem Constituição, nós temos o direito de decidir os nossos assuntos. Nós temos como debater os nossos próprios assuntos. Nenhum outro país pode interferir no Brasil. Os Estados Unidos não têm esse poder, a China não tem esse poder, a França não tem, nenhum outro país tem. O Brasil trata dos seus próprios assuntos. E qualquer pessoa sabe disso. Mas os ignorantes, os canalhas, esses parlamentares bolsonaristas, mesmo sabendo disso, porque eles têm consciência, eles sabem que isso é dessa forma, que os Estados Unidos não podem interferir no Brasil, eles sabem disso, gente. Mas mesmo assim eles fazem essa palhaçada, por quê? É gostoso demais, né? Viajar para os Estados Unidos com tudo pago para fazer turismo em Washington é uma coisa que eles adoram. Tudo pago, sem nenhuma preocupação e ainda fazendo conteúdo para postar na rede para iludir o gado. Sucesso para a extrema direita. Valeu a pena para eles. Criou capim para o gado, passearam pra caramba, com a gente pagando tudo, saíram no lucro, minha gente. Nós é que ficamos rodados, é que tomamos um prejuízo, ter que bancar aí quase 50.000 para essa corja ir passear nos Estados Unidos. Enquanto isso, a gente não consegue, passar a vida inteira e não consegue ir aqui num país vizinho. A maioria dos brasileiros nunca vai ter essa oportunidade nem de conhecer a Argentina aqui do lado. Mas esses canalhas vão para os Estados Unidos às nossas custas, a hora que querem, porque a Câmara paga, banca, e a gente é que se ferra. Essa extrema direita
vai levar o país à bancarrota. Ou a gente acaba com essa extrema direita, limita esses extremistas, ou uma hora ou outra eles vão afundar o nosso país. Já tentaram durante o desgoverno Bolsonaro e quase conseguiram. Se não fosse a vitória do Lula em 2022, não sei o que seria do Brasil hoje. Não sei em que buraco nós estaríamos enfiados. Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet. Vamos juntos na luta por um Brasil mais progressista.